Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, presbítero Gerson, mais uma vez aqui com mais uma lição da nossa revista dominical, ok? Lição da CPAD, lição de número 3, para 19 de abril de 2025. O título da nossa lição é A Impaciência na Espera do Cumprimento da Promessa. Então aqui nós estamos falando, no caso, da história de Sarai e Abraão, ou Abrão e Sarai, que posteriormente os nomes mudaram, né, para Abraão e Sara. E aqui nós estamos falando do caso da impaciência, o título dessa revista, dessa lição, melhor dizendo, desse domingo agora, a impaciência na espera do cumprimento da promessa. Então vem mostrando que eles foram impacientes no cumprimento da promessa, ok? No cumprimento da promessa que Deus havia feito para ele. Essa lição é muito importante. Acredito que essas lições, lembre-se que nós estamos tratando do legado de Abraão. Então esse legado, ele está não só nos seus acertos, né? Porque parece que quando se fala de algum tipo de defeito, algum tipo de falha, de erro, no caso de Abraão, parece que as pessoas, né, ficam tipo, começa a chamar atenção mais, as pessoas ficam meio com as emoções exaltadas. Estive dando aula agora, domingo agora, na sede do Ministério Rocha Eterna, e eu vi, né, que as pessoas ficaram meio exaltadas, como se falou em algum defeito dele ali, mas o legado de Abraão, tanto dos patriarcas, esse legado ele não está somente nos seus acertos, naquilo que eles fizeram de bom, mas está também nas suas falhas. Eu acho bastante interessante esse legado, desse histórico, porque a Bíblia demonstra que a Bíblia ela é fiel, a Bíblia ela não mente. A Bíblia poderia apresentar a história de homens perfeitos, né? De homens obedientes, piedosos e tal, mas não. A Bíblia conta a história de homens, seres humanos, que ouviram a voz de Deus, mas se esforçaram para atender o chamado de Deus, mas diante do seu chamado, da sua vida, esses homens cometeram erros, precipitações, foram impacientes, muitos agiram momentaneamente pela ira, com raiva, com sentimentos ruins, mostrando que essas pessoas, independente da nacionalidade, da época que elas nasceram, são seres humanos como qualquer outro, ok? Então nós temos aqui a história de um homem que estamos aqui absorvendo, no caso, lendo, estudando o seu legado, e é muito importante que os professores entendam isso e transmitam isso. O legado de Abraão não está somente nos seus grandes feitos, sabe? Nos momentos que que ele foi perfeito, e não é porque ele é perfeito que ele deixou um legado. Muito pelo contrário, nós somos seres humanos, nós cometemos erros, cometemos falhas, como qualquer outro ser humano, tá? O Abraão, ele não era perfeito, ele era um ser humano como o outro qualquer, e cometeu erros que nós, seres humanos, também cometemos de uma maneira diferente, etc e tal, mas nós, com certeza, em nosso chamado, nós cometemos erros. Então isso aqui, esse legado tanto dos acertos quanto dos erros são de suma importância, porque os erros, nós aprendemos com os erros e também nós aprendemos, ou melhor, nós aprendemos com os acertos, mas também nós aprendemos com os erros. Então o legado dessa história, desses patriarcas, está justamente de nós, do conhecimento, da experiência e dos ensinos que esses patriarcas, né, com suas famílias, com suas histórias, têm para nos passar, tanto pelos acertos que eles tiveram, quanto pelos erros também, ok? Tanto pelos acertos quanto pelos erros.
Então, nesse caso aqui, o título da lição fala, no caso, a impaciência na espera do cumprimento da promessa. A gente sabe que toda promessa de Deus para nossas vidas tem um tempo, ok? Tem um tempo. E aqui vai tratar, logo no tema dessa revista, o autor está demonstrando que houve um erro, houve uma falha do casal aqui, né? Que Deus tinha uma promessa para esse casal, mas esse casal, principalmente o patriarca Abrão, ele cometeu um erro, ok? Ele cometeu uma falha. Deus tinha uma promessa para ele e ele poderia ter ido vivido a sua vida normalmente, até que chegasse o cumprimento da promessa. Poderia ser assim? Poderia. Mas o que ele fez? Ao invés de esperar o tempo da promessa, que promessa era essa? Promessa que ele teria um filho, ok? Promessa que ele teria um filho e que a descendência seria de milhões, incontáveis, né? Então, a promessa é que ele teria um filho, ele teria um herdeiro, ok? Mas o que ele fez? Mas quando ele foi chamado, ele tinha 75 anos de idade, e quando chegou aos 76 anos de idade, aproximadamente 10 anos depois, ele não teve filhos. Nada de ter filho. E a mulher, possivelmente, veja que não foi nem ele, né? Foi a própria mulher Sara, que não se sabe o porquê, que tomou uma decisão e falou de levar Agar, a sua serva ou a sua escrava, para ter relação com Abraão e gerar um filho para ela. Então é importante que a gente entenda que isso era comum naquele período. Era como se fosse hoje, trazendo para o nosso tempo de hoje, barriga de aluguel. Em alguns países é proibido barriga de aluguel, onde a mulher, ela, no caso, que não pode ter filho, ela paga a uma outra mulher para ter relações sexuais com seu marido para engravidar. Ou pelo modo natural, ou por meio de alguma intervenção pela medicina, ok? Mas barriga de aluguel existe em alguns países, é legais, e outros não. Aqui no caso é semelhante essa história no caso de Abraão e Sarai, porque Sarai, no caso, ela não precisou alugar, fazer uma barriga de aluguel. É possível que isso já aconteça desde os tempos antigos. Desde os tempos antigos já se faça isso, barriga de aluguel. No caso aqui de Sarai e Abraão, Sarai não precisou contratar uma mulher, uma barriga de aluguel. Por quê? Porque ela já tinha servas. E quando se fala servas, é interessante a gente notar que não é servas, ok? Servas assim, no caso, como nós pensamos, uma pessoa doméstica que está sendo remunerada, era realmente uma pessoa que estava ali escrava. Hoje, no caso, seria chamada de escrava, ok? Então a Bíblia fala de uma linguagem mais amena, como se for como serva. Mas no caso, Sara podia fazer o que quisesse com os seus escravos ou com seus servos, Abraão também, mas nós sabemos que nesse caso aqui, apesar de antigamente ser muito comum a questão dos servos, dos escravos, etc e tal, ser uma situação bastante comum, a gente sabe que existia senhores que não maltratavam, muito pelo contrário, tinha senhores que faziam bem, no caso, até para os seus servos. Inclusive, existiam pessoas que tinham muita dificuldade em se alimentar, muita dificuldade em viver, muita dificuldade em ter trabalho, em cultivar a terra. Muitas pessoas sofrendo, como a gente sabe que existia na África. E essas pessoas, elas mesmas se ofereciam para serem servas
de alguns senhores que tinham fazenda, que tinham com habilidade para cultivar a terra e etc e tal. Então essas pessoas elas se ofereciam. Muitas dessas pessoas que não tinham condição de sobrevivência se ofereciam para serem servas para de pessoas que podia dar em troca, no caso, só em troca, só em ter uma moradia, ter uma alimentação e etc e tal. Então, isso aí, essa questão agora existia aqueles outras famílias, outra questão de servos que eram realmente escravos por causa de dívidas e etc. Então existia muitos motivos. Por exemplo, uma família pegava um dinheiro emprestado, um pai de família pegava dinheiro emprestado e a um outro homem, ao homem aí só que ficava uma situação bastante complicada, ele não tinha condição mais de devolver esse dinheiro. Então, aquela família que pegou o dinheiro emprestado com a outra família se torna serva daquela para poder pagar as suas dívidas, ok? Então, existia muitas formas assim, situações. Não era só uma escravidão. A escravidão no tempo antigo existia essa questão da escravidão e existia essa questão do escravo. Mas, de uma forma ou de outra, praticamente se tornariam, tipo assim, a mesma coisa. Mas existia então aquela família que se tornava, no caso, serva ou escrava, por pegar dinheiro emprestado e não conseguir pagar. Outros, no caso aqui de Abraão, se juntavam àquele homem porque ele era uma pessoa boa, porque ele era uma pessoa que era próspera e essa pessoa não tinha muita coisa a perder mesmo, melhor se dizendo, era melhor ser servo do que ter o que comer, do que viver sua vida livre e acabar até mesmo morrendo de fome. Ainda mais num país como, numa área como aquela ali, que é bastante deserta, no caso aí do Oriente Médio, né? Textuário diz: E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura tereis filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Gênesis 12, versículo 2. Então, nós temos aqui, no caso, o texto de ouro. Texto áureo é o texto de ouro, o texto central dessa mensagem. E aqui vai dizer que, no caso, Sarai foi que tomou a iniciativa de, nesse caso, depois de 10 anos, não foi, apesar de estar atribuindo, no caso, a revista, atribuindo a impaciência ao casal, a gente vê pelo texto de ouro que nós acabamos de ler, que está centralizado, no caso, essa aula, que foi Sarai, que foi a impaciente, ok? Sarai, que foi a impaciente. Interessante que nesse caso, Abrão era que era para estar mais impaciente do que ela, né? Se passou-se 10 anos da promessa de Deus para Abraão, e no caso aqui, ele já estava com 76 anos, e a mulher se encontrava, no caso, impaciente, e ela vai atribuir, no caso, seu impedimento de gerar ao próprio Deus. Veja que ela diz: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Então, assim, de certa forma, ao mesmo tempo que ela atribui esse fato dela não gerar, dessa esterilidade, a Deus, por outro lado, ela entende que Deus é que tem impedido ela de gerar. Então a gente não sabe, no caso aqui está falando que foi impaciência, no caso, na espera da promessa, ok? No cumprimento da promessa. Contudo, aqui pode ter sido também um ato de revolta, porque aqui está falando que ela tem consciência que foi Deus que a impediu de gerar, e ela fala isso e toma uma atitude. Entra, pois a minha serva. Porventura terei eu filho por ela, ok?
terei filho dela, ou por meio dela. Então, Sarai, já que Deus está impedindo de eu ter filho, em outra linguagem, já que Deus está impedindo de eu ter filho, eu vou ter filho por H. Ela teve essa ideia. Quem sabe ela na sua mente, na sua cabeça, um período antes de conversar com Abrão, que isso é comum, um período antes de conversar com Abrão, ela já tenha conversado consigo mesma e dito para si e chegado a essa conclusão. Porque isso aqui está apresentado nesse texto, o que ela falou para Abrão. Mas é algo que ela já tinha mitigado, já tinha conversado consigo mesmo há algum período no passado, algum tempo, quem sabe, uma semana, 2 semanas, algum tempo, ela já vinha cozinhando esse pensamento. Então ela chega agora para Abraão e declara algo que ela já tinha pensado um bom período antes, né? Que foi Deus, ela nos pensamentos dela, quem sabe, criticando Deus, murmurando, não sei, Deus ter me impedido de gerar, poxa, e tal, e eu aí tomou essa iniciativa, não sei se com raiva, não sei qual foi da ideia, mas era, como eu já falei, era algo que era comum para naquele período as mulheres fazerem isso. E ela fala, já que Deus tá me impedindo de gerar, eu vou tomar uma decisão. Eu vou usar a minha escrava, a minha serva, para gerar filhos para mim, ok? Lembre-se que isso vai acontecer lá na frente, justamente com o neto, com o neto de Abraão, Jacó, que vai ser o filho, que veio a ser o filho de Isaac, ok? De ela tem ele tem uma esposa, no caso a Rebeca, Rebeca não, Raquel, e Raquel, a Rebeca foi esposa de Isaac, e Raquel ela não consegue engravidar. Então, a princípio ela não consegue engravidar. Então, o que ela faz? Ela pede Raquel e Lia também, né? Ele casou com 2 mulheres, Jacó, Raquel e Lia. Então, essas duas também das suas servas, ela dão as suas servas a Jacó e Jacó engravida, ok? No caso, as servas, suas 2 servas, a pedido das suas esposas, e elas engravidam para ele. Então, isso aqui é muito importante nós lembrar do que vai acontecer no futuro, porque aí também já é um texto, já é uma história verídica para comprovar aquilo que eu estou falando aqui. Que essa questão de você, no caso, de mulheres usar a barriga de outras para gerar filho para elas, era algo bastante comum, ok? Muito comum para aquele período. Já era comum naquele período. Então aqui a gente não sabe o porquê, mas ela toma essa decisão e, entre aspas, como se não fosse um pecado, porque já era algo cultural que acontecia naquele momento. Assim, eu vejo aqui um erro, quando eu li há uns anos atrás, algum tempo atrás, eu estive bastante meditando nessa passagem, nesse acontecimento, nesse fato, estudando e meditando. E na época eu fiquei pensando, por que Abraão, já que ela fala que o Senhor tem impedido ela de gerar, e ela fala, entra a minha serva, e ele simplesmente aceita o que ela faz, o que ela diz. O que eu encontrei aqui é interessante, que eu vi naquela época. Primeiro, as pessoas falam muito dos patriarcas, como se os patriarcas fossem pessoas severas, fosse aquele pai, aquele homem que mandava na família, que tomava a decisão, que decidia tudo, aquela coisa toda. Fala-se muito sobre o patriarcado, como se as mulheres tivessem sido submissas aos homens, que os patriarcas tivessem oprimido os homens. Mas o que nós vemos dentro da história é bem diferente do que as pessoas imaginam da história do patriarcado. Porque você vê nessa história mesmo, quando eu comecei a meditar nessa história, eu percebi que Abraão, na verdade, ele era submisso a Sarai. Era um homem submisso. A palavra dela tinha muito poder de influência. Ela tomava algumas decisões,
e ele simplesmente não questionava e aceitava o argumento dela. Ela tinha uma voz imperativa. E você observa que Abraão ele tinha um profundo amor, talvez pelo profundo amor que ele tinha a ela, acredito que ele, pelo texto que eu estive analisando, ele tinha um profundo sentimento por ela e ela não estava assim, ela estava vivia de certa forma um padrão de igualdade nessa relação dentro do patriarcado. Pelo menos dentro dessa família do patriarcado eu vejo uma relação de igualdade entre homem e mulher, onde muitas vezes nós vemos as mulheres tendo uma voz muito mais ativa e decisiva do que a voz dos homens. Percebe-se aqui, no caso, que Abraão, apesar de ser servo de Deus, ele nem defendeu Deus. Sara falou e ele ficou quieto. Ele vai lá e vai dizer, o Senhor tem me impedido de gerar. De certa forma, essa é uma acusação. É como se Deus estivesse fazendo algo ruim e negativo contra ela e ela queria reverter essa situação, ok? Mas Abraão simplesmente ele não questiona ela, ele obedece ela. Não se sabe, provavelmente, eu acredito que ele não se deitou com ela, com aquela serva, assim, prazerosamente, aquela coisa toda. Não, ele realmente foi como que quase uma imposição. E ele vai e aceita, ok? Então, assim, eu vejo que a impaciência partiu dela e o erro, no caso dele aqui, é que ele era o profeta, ele era o homem de Deus, ele era o responsável e ele tinha que, no caso, o erro dele não foi impaciência, mas foi justamente deixar de tomar o norte da conversa, conversar com ela, pedir para ela ter paciência, para esperar o kairós de Deus, lembrar, para que ela se lembrasse da promessa de Deus e que Deus ele iria cumprir a sua promessa, ok? Então tá. A verdade prática diz: a impaciência é antagônica à fé. Por isso não devemos ser dominados por ela. Deus é fiel e cumpre as suas promessas no tempo certo. Você vê que o texto, o tema da lição diz, vai falar sobre a impaciência. Foi-se usado o textuário para falar da impaciência de Sara no cumprimento da promessa, onde Deus havia prometido o filho para ela, e ela nunca engravidava, por não conseguir engravidar, arrumou uma mulher para Abraão engravidar para ter filho para ela. E aqui vai dizer, a verdade prática vai dizer que a impaciência é antagônica à fé e que nós não devemos ser dominados por ela. O que significa ser, no caso aqui, o autor vai dizer que a impaciência é antagônica à fé. O que é ser antagônica? No caso aqui é contrária à fé. No caso, a gente sabe que o que é antagônico à fé, no caso, é o ateísmo, né? Que é o ateísmo que é antagônico à fé. Mas no caso aqui, podemos dizer que a impaciência, ela não é coerente, não tem coerência com a fé, né? Você não tem coerência com a fé. A pessoa que tem fé em Deus, realmente ela tem que ter paciência para que esperar que a promessa de Deus se cumpra na vida dela, ok? Claro, no caso aqui, Sara tomou a rédea e a direção. Nós temos que tomar atitude, ter ações, trabalhar e contribuir para que, obviamente, para que as promessas de Deus aconteçam em nossas vidas. Não podemos ficar de braços cruzados. Temos que ter paciência, mas não ficar na inércia. É preciso trabalhar de fato para que as coisas aconteçam. Então você tem que ter paciência. Qual é a sua chamada? É no louvor, na adoração, é no mistério, é na ministração de aula, é para pastorear, é para liderar e por aí vai.
seja no campo do campo ministerial, campo religioso, seja no campo profissional, tudo você tem que ter paciência para que as coisas aconteçam dentro do seu tempo e trabalhar, obviamente, para que as coisas ocorram da melhor maneira possível, tá? Então, por exemplo, tem pessoas que não ficam, eu não vou, no caso, tem pessoas que reclamam, vou fazer uma faculdade demora 5 anos, pessoas impacientes. Aí quando vai ver, 4 anos se passaram. E essa pessoa, depois de 4 anos, ela olha para trás e fala assim, nossa, perdi esses 4 anos. Hoje, se eu tivesse começado, quando eu comecei há 4 anos atrás, eu já teria terminado. Então, a impaciência, como nós vamos ver aqui na lição, ela gera bastante, ela pode gerar bastante problema, no caso, como gerou aqui. Então, o legado desses patriarcas, dessas famílias patriarcais, elas, no caso, elas têm muito o que nos ensinar, ok? Tanto pelos seus acertos, quanto também pelos seus erros. Tá, então aqui na introdução vai dizer que Deus fez uma promessa para Abraão. No caso, o tempo passou e passou-se tanto tempo que parecia que essa promessa ela não iria se cumprir. Quando Abraão ela estava, no caso, com 85 anos de idade, obviamente ele e a sua esposa, Sarai, eles já eram, ok? Eles já eram idosos, obviamente idosos. Nesse caso, chegou um período que, aqui como já está dizendo na introdução, que Sara, ela foi uma pessoa impaciente. Quando chegou esse período, ela vai já e entrega sua serva para se deitar, no caso, com Abrão. E aí nós vamos entender o seguinte aqui. Primeiro, ela era uma pessoa idosa. Os dois eram pessoas idosas. Pessoas idosas é muito mais do que pessoa madura. Eu sou uma pessoa madura. Então, existem pessoas maduras, existe o jovem, o adolescente, existe o adulto, existe o maduro e existe a pessoa idosa. No caso, eu sou uma pessoa madura. Estou partindo agora para a última fase da vida do ser humano, que é a terceira idade. Nesse caso, as pessoas que são idosas, maduras, já está dizendo, né? Ela tem um conhecimento mais profundo, tem uma série de qualidades que, até pela sua experiência de vida, maior do que dos tempos anteriores à sua juventude ou tempo de adulto. Quando chega ao tempo de idoso, obviamente que seria maior ainda, maiores ainda essas qualidades, sabedoria, inteligência, temperança, paciência, são de tantas outras qualidades que se espera que o idoso tenha, não é isso? Mas nesse caso aqui, no caso de Sarai, representa o que nós vemos muitas vezes nos dias atuais, que é desde a antiguidade que isso acontece. Pessoas tendo precipitações, ok? Mesmo na terceira idade, é assim, meio que frustrante nós vemos pessoas idosas tomando atitudes erradas, no caso aqui foi uma atitude errada dela, de Sarai, e nós vemos isso acontecer. E por causa dessas atitudes, ações e decisões erradas, essas pessoas acabam colhendo muitos problemas. Não só problema, no caso, para a sua própria vida, mas também problemas para a vida dos outros. Às vezes a pessoa colhe problemas na área familiar, colhe problemas por causa da sua falta de paciência, por causa da sua falta de... que tem pessoas que são idosas e são imaturas. Tem pessoas jovens ou até mesmo adolescentes que são muito mais maduros, muito mais conscientes, pacientes do que pessoas idosas. E essa falta de impaciência, ela vai acabar gerando problemas. Em todas as idades, nós precisamos ter paciência. E no caso do chamado de Deus, a gente tem sempre que ligar uma palavra ao chamado de Deus.
uma expressão bíblica que a gente usa, um termo que a gente sempre está usando, que é o kairos. Kairos significa tempo de Deus. Então, essa questão ela tem que ser muito respeitada. Paciência é importante, você tem paciência no trabalho, paciência com os amigos, paciência com a esposa, paciência com o filho. Você tem que ter paciência na sua chamada ministerial. Tudo, a paciência ela tem que ser exercitada. Ok? Então, uma pessoa impaciente, uma pessoa nervosa, uma pessoa que se precipita. Você vê que, no caso, 1 Coríntios capítulo 13, que fala sobre o legado do amor, a importância do amor, ou o caminho mais excelente, ou a supremacia do amor, nós vemos o seguinte, que o amor ele é paciente, ok? Que o amor ele é paciente. Então, ele vai dizer que o amor ele nunca falha. Nesse caso aqui, a falha está justamente na paciência pela falta do amor, que é o princípio e o maior de todos os sentimentos, ok? Então, muito cuidado aí durante a sua vida, sua trajetória, seus planos, seus futuros, para que, por causa da impaciência, a pessoa fica com raiva de outra, com raiva do pastor e fala besteira para o pastor, fala besteira para o seu líder, fala besteira disso, fala besteira daquilo. Pessoas que não têm controle na sua língua, naquilo que falam, naquilo pensam e já colocam para fora sem pesar sem pesar, no caso, o peso das suas palavras, são pessoas impacientes. São muitas coisas que podíamos falar aí sobre a falta de paciência, os problemas e os resultados negativos dessa falta de paciência e as consequências. Então, assim, essa aula não é simplesmente para você aprender, conhecer, falar ou dizer que participou da escola bíblica dominical. Essa aula é justamente para que você venha meditar sobre a sua vida. Reflita sobre quantas vezes você teve prejuízos, se prejudicou outras pessoas por causa da falta de paciência, ok? Quantas decisões você tomou por falta de paciência que se você pudesse, você voltaria atrás, ok? E foi tomado pela raiva, foi tomado pela ira, foi tomado pelas emoções. E aí, essa falta de paciência gerou uma atitude, no caso aqui, de Sarai. Mas tem outras formas que denotam, demonstram a falta de paciência. A pessoa toma decisões precipitadas, a pessoa fica brava, a pessoa toma atitude, ações. Quando a gente vê isso aí direto, que acabam problemas que poderiam ser resolvidos em outro período, não teve paciência, eu tenho que resolver isso agora. Vamos resolver isso agora. Não era para resolver agora, isso é para resolver depois, com a cabeça fria, pensando tudo direitinho, com todo mundo tranquilo. Então a gente vê muitas pessoas que querem resolver agora, esse é o momento, é agora, senão eu não vou conseguir dormir, eu quero extravasar. E aí muitas dessas pessoas acabam até perdendo a vida. Então tem que meditar bastante nisso e pensar bastante para que realmente sobre a paciência, para que essa aula realmente venha trazer bons frutos aí, para que haja mudança, para que haja transformação e que para que tudo, né, ocorra da melhor maneira possível e que a promessa de Deus ele venha se cumprir no Kairos. Então, eu falei, Kairos, a pessoa que tem um chamado tem que ligar esse chamado a Kairos. Que Kairos? Tempo de Deus. Então, a promessa ela vai se cumprir no tempo de Deus. Sarai, naquele período, não conhecia essa palavra, Kairos, tempo de Deus, mas nós conhecemos. Então, talvez se ela conhecesse o Kairos de Deus, ela saberia que Deus não estava demorando na sua promessa. Ele tinha um tempo pré-determinado para que Isaac viesse nascer. Ok? Deus ele tem um tempo pré-determinado para que cada pessoa nasça. Sabe? Então, Isaac nasceu
no tempo certo, no momento certo, no local certo, na hora certa. Ele nasceu naquele momento, foi no Kairos de Deus. É igual, tipo assim, no tempo de Jesus, no Antigo Testamento, os judeus, eles ficavam, quando Jesus Cristo veio, os judeus, muitos já estavam impacientes pela chegada, pela vinda do Messias. Muito pacientes. E, tipo assim, e muitas das precipitações do povo israelitas em relação à chegada do Messias, muitos deixavam de acreditar, muitos tomaram decisões consigo mesmo, porque já não esperavam mais o Messias. O tempo que você vai ver Tessalonicense, 1 Tessalonicense, se eu não estou enganado, as pessoas ali, muitas pessoas não estavam mais acreditando na segunda volta de Jesus. Ainda hoje as pessoas estão impacientes, né, que Jesus, que não sem acreditar que Jesus Cristo vai voltar. Mas tudo é dentro do Kairos de Deus. As promessas que Deus fez dentro do Antigo Testamento, elas sempre se cumpriram dentro do Kairos de Deus. Ok? Deus, se você for lá no Pentateuco, que foi a revelação que Deus deu, não só a lei, porque dentro da lei Deus dá muitas revelações para Moisés. Deus revelou para Moisés que o povo dele ia se desviar futuramente. Deus já sabia de tudo, que tudo isso ia acontecer. Que eles iam pedir um rei, que eles iam ser retirados daquela terra. Depois Deus vai revelando aos poucos e as coisas vão acontecendo. Antes de acontecer o cativeiro, Deus revelou que eles iam passar certo período no cativeiro. Deus revelou antes mesmo de Ciro, no caso, existir. Deus avisou que haveria um grande imperador, que o nome dele seria Ciro, e que ele iria libertar o povo de Israel. Então tudo aconteceu dentro do Kairos de Deus, dentro do conhecimento de Deus. Você vê que Deus teve alguns impérios mundiais, e Deus revelou esses impérios, a qualidade desses impérios para o profeta Daniel. Então, tudo tem que acontecer dentro do Kairos de Deus. Ah, mas eu já tenho tantos anos, a promessa não se cumpriu, porque ainda não está no tempo do cumprimento da sua promessa. Se foi Deus que realmente prometeu, com certeza Deus ele vai cumprir. Você pode impedir, no caso, possa acontecer algo que a promessa de Deus não se cumpra na sua vida. Como ser humano, isso pode acontecer. Se você não vigiar, se você cair, se você aprontar e etc e tal, com certeza Deus tem promessa para todos nós. Mas quantos de nós não viveu a promessa de Deus porque alguns se desviaram, e outros tantos estão desviados dentro da própria igreja. Então isso aqui é muito importante. Vamos lá sobre o tópico 1. Ele diz o pai da fé e a tentativa de ajudar Deus. Então, no caso aqui, esse tópico, subtópico 1 diz o plano para ajudar Deus. Nesse caso aqui, o autor da revista, ele vai dizer o seguinte, que Abraão, ele já chegou um período que de fato ele já não estava mais acreditando que dele ia surgir um filho, que ele ia conseguir gerar. Então ele chega para Deus e fala para Deus, eu sei que Damasceno Eliezer, que é o meu servo, ele vai conseguir, ele vai ser o meu herdeiro. E Deus fala para ele, não, capítulo 15, você vai gerar um filho, o seu herdeiro, ele vai surgir das suas entranhas. É interessante que isso está falando no capítulo 15, Deus fala que ele vai gerar um filho sim, mas no capítulo 16, no capítulo mais à frente, ela, no caso, a esposa dele toma a iniciativa de pegar uma mulher, uma escrava, e dizer que Deus estava impedindo ela de gerar, e bota ele e faz com que ele se deite com essa mulher. Ele conversa com essa mulher, Deus já tinha conversado com ele, e a mulher vem com outra conversa para cima de Abraão, e Abraão
ele, infelizmente, ele falha porque ele deixa de dar ouvido à voz da mulher para dar ouvido, ou melhor, ele deixa de dar ouvido à voz de Deus para dar ouvido à voz da